paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa Somos Todos de Jesus Cristo. Antes vamos fazer uma oração, para que o Senhor venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que Tu nos concede, Pai, de estarmos reunidos com nossos irmãos para meditarmos, meu Deus, na Tua palavra, Pai. Venha, Pai Santo, usar a minha vida, não seja eu, Pai, mas Tu em mim, falando, Pai, à Tua igreja, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, Pai. Esteja conosco, nos abençoa, nos guarde, nos proteja, Pai. Esteja, meu Deus, com cada um de nós, Pai. Prepara, meu Deus, cada coração para receber, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Assim nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje, nós vamos estar justamente falando a respeito de um novo mandamento, do Senhor, Por que é tão importante esse novo mandamento, Porque Jesus aqui, ele faz uma divisão, Quando Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, quer dizer que a partir daí, nós seguimos um novo mandamento, não mais o mandamento da lei, o mandamento antigo, Então, nos ensinamentos de Jesus, que Jesus trouxe da parte do Pai, a toda a doutrina do Pai veio a nós através de Jesus, E dentro desse novo ensinamento, o que prevalece é o amor, Não é mais a obrigação, A obrigação de fazer isso ou fazer aquilo, Hoje, tudo que nós fazemos, Fazemos dentro do mandamento do Pai, Que nós vamos ler agora em seguida, E a partir daí estar meditando nesta palavra. Amém? Então vamos inicialmente, ler aqui no capítulo 13, versículo 34, Nós vamos ver aqui o 34 e 35, Então Jesus diz aqui, Ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, esse mandamento de Jesus, o entendimento é muito importante, Porque às vezes nós queremos amar as pessoas do nosso jeito, Da nossa forma, como nós aprendemos, Como o mundo ama as pessoas, Mas aqui esse mandamento de Jesus, ele diz o seguinte, que nós devemos amar uns aos outros, Como eu vos amei a vós, Da mesma forma, com que Jesus nos amou, é que nós devemos amar aos outros, Agora, esse ensinamento Jesus está dando aos seus discípulos, Porque aqui ele diz assim, olha, no 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, Então, discípulo do Senhor é importante isto, Que haja esta comunhão, esta unidade, E é justamente que quando nós amamos uns aos outros, É que todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus, Que nós seguimos o seu mandamento, Então é importante isto, Saber que agora nós estamos debaixo do novo mandamento, não mais o mandamento da lei, o mandamento do Velho Testamento,
que a gente tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, né? Não é mais por esforço nosso, por mérito nosso, né? Hoje tudo pela graça, né? Graça que nós recebemos através de Jesus, né? Graça para nós, né? Mas para Jesus custou a sua própria vida, né? Ele se deu em sacrifício por nós, né? Então nós recebemos hoje gratuitamente, né? A vida eterna, né? Recebemos perdão dos nossos pecados, né? Se tão somente nós cremos, né? Então é importante isto, né? Que hoje nossa relação com o Pai, né? É uma relação de amor, né? Não mais a relação de servo, né? Nós já não estamos mais debaixo da servidão, né? Jesus veio justamente para nos livrar do pecado, né? Porque enquanto nós estávamos no pecado, nós éramos servos do pecado, né? Mas em Jesus nós fomos libertos, né? Para uma nova vida, né? Então, aqui é importante. Jesus, quando ele fez o seu primeiro milagre, né? Que foi quando Jesus transformou água em vinho, né? Ele trouxe, né? Nesse primeiro milagre, um grande ensinamento, né? Para que a gente realmente faça uma divisão, né? Porque o que ficou para trás, né? O Velho Testamento são coisas que nós não seguimos mais, né? Mas infelizmente a gente vê, né? Em muitos lugares as pessoas ainda seguem as regras do Velho Testamento, né? Mas Jesus trouxe a nós a graça e a verdade, né? Na graça e na verdade é que nós somos salvos, né? Somos salvos pela graça, porque isso nós recebemos de graça, né? Todo o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Não nos custou nada, né? Basta nós cremos, não é isso? Então, e a verdade, né? A verdade é a palavra do Pai, né? A palavra do Pai nós só conhecemos através de Jesus, né? Porque Jesus é quem nos trouxe a palavra do Pai, né? E nós conhecemos o Pai através de Jesus, né? Então é importante isso, né? Saber que a palavra que nós seguimos, né? Que Jesus trouxe a nós, é a palavra do Pai. E a palavra do Pai é que gera filhos, né? Quando nós recebemos, né, a palavra e permanecemos na sua palavra, né? Nós recebemos do seu Espírito, né? Espírito, o mesmo Espírito que habita em Jesus, né? O Espírito do Pai, que através de Jesus é repassado a nós, né? Então nós recebemos o mesmo Espírito que está em Jesus, né? Por isso passamos a ser filhos também, né? Então é importante isso, que nós adentremos ao reino do Pai, né, como filhos, né? Não mais em servidão que nem nós estávamos, né? Porque quando éramos servos estávamos mortos para Deus, né? Então, aqui no capítulo 2, eu vou só citar aqui alguns versículos, né, principalmente aqui que nos fala dessa separação do velho e do novo, né? Nós sabemos que Jesus foi convidado, né, para essa festa das bodas, né? Não foi convidado somente Jesus, mas a mãe de Jesus, né? E foram todos a essa festa aí, né? Mas lá na festa, né, quando eles estavam na festa, em determinado momento acabou o vinho, sabe? E Jesus então recebeu essa informação da sua mãe, né? Quando Maria, né, mãe de Jesus, né, disse a Jesus: olha, acabou o vinho.
né? Não tem mais vinho. Aqui é importante nós meditarmos no seguinte, né? O que é que representa este vinho, né? Esse vinho representa o Velho Testamento, né? É o vinho que acabou, o vinho velho acabou, né? Mas a gente vai observar o seguinte, que Jesus, ele não aproveitou nada do vinho velho, né? Ele não transformou o vinho velho em vinho novo, né? Pelo contrário, Jesus aqui, ele traz um novo vinho, né? Então, é um novo entendimento, é uma nova... hoje nós seguimos a graça e a verdade, né? Graça é amor, né? É coisa que não existia no Velho Testamento, né? E a verdade nós só conhecemos através de Jesus, né? Porque ele é a verdade, né? Então, a verdade é que ele nos trouxe da parte do Pai, né? Por quê? A palavra, né, do Pai é a verdade. Quando a gente vê lá no capítulo 17, versículo 17, né? Quando Jesus orava ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? E ali Jesus diz o seguinte, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Isso está no capítulo 17, versículo 17, né? Então veja, a palavra do Pai é a verdade, né? E essa verdade só vem a nós através de Jesus, né? Então é importante isso, que a gente siga a verdade, né? Então, a verdade que veio por Jesus, né? E Jesus, ele é a verdade, por quê? Porque o Pai é a verdade, né? E assim também Jesus é a verdade. E o Espírito que nós recebemos, né? De Jesus, é o Espírito da verdade, né? Que nós recebemos através da sua palavra, né? É através da palavra que nós recebemos do seu Espírito, né? Quando Jesus, lá no capítulo 14, 23, né? Ele diz isso daí, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? A todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Que na verdade é a palavra do Pai, né? Então é importante isto, né? Saber que é pela palavra que nós recebemos do seu Espírito, né? Por isso é importante permanecer na palavra, né? Jesus disse lá no capítulo 8, versículo 31, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Nós só conhecemos a verdade quando em nós habita o Espírito da verdade, né? Que é o Espírito que nós recebemos através de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é a verdade, né? E Jesus, ele é vida, né? Quando nós recebemos do seu Espírito, recebemos vida, né? Passamos a ter vida, né? Passamos a ser filho, assim como ele é, né? Se Jesus é vida, nós passamos a ser vida também, né? Através do seu Espírito. Então, isso é importante. Então, o vinho, quando a mãe de Jesus diz que acabou o vinho, Jesus pediu que aqueles que estavam lá, né, para servir, né, os empregados, né, que eles enchessem aquelas talhas, né, haviam lá 6 talhas de água, né, que era utilizado para a purificação dos judeus, né, e Jesus então pede que
que eles encham aquela talha, né? Veja, é uma nova água, né? Não é, nada que se relacione a vinho velho, né? Agora é uma nova água, né? Quer dizer, é uma nova palavra, né? Então Jesus ali pede que encha aquelas talhas de água, né? E quando aquelas talhas, né? Elas ficam cheias, aí Jesus manda que leve ao mestre Sala, né? Para que ele prove aquela água, que na verdade não é água, já é vinho, né? Quando o mestre Sala recebe aquela água, já não é mais água, agora ele está recebendo o vinho, né? Porque já houve a transformação, né? Então, a gente sabe, né? Que o vinho, ela representa a vida, né? Porque mesmo na Santa Ceia, né? A gente participa do pão e do vinho, né? E o vinho representa justamente isso, né? Representa a vida, né? Por quê? Porque foi com a morte de Jesus, né? Do sangue que ele derramou na cruz, né? Que nós passamos a ter vida, né? Então, com a sua morte, passamos a ter vida, né? Isso é representado, então, no vinho, né? Então, é importante isto, né? Que quando a gente se enche da palavra, né? Esta palavra gera em nós vida, né? Então, é importante, Jesus mesmo disse assim, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, né? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isso está escrito lá no capítulo 6, né? Versículo 63, né? Então, a palavra de Jesus é vida, né? Diferente de qualquer outra palavra, né? Porque Jesus, ele é vida porque está vivo, né? E nós recebemos dele vida, né? Então, o morto, né? Aquele que está morto não pode nos dar a vida, né? Quem que pode nos dar a vida? Aquele que está vivo, né? Nós sabemos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? Então, nós servimos um Pai vivo, né? Um Deus vivo, e Jesus que está vivo, né? Para cumprir tudo aquilo que ele disse, né? Da parte do Pai, né? Todas as palavras serão cumpridas, né? Jesus está, então, vivo para cumprir cada uma delas, né? Então, é importante isso, a gente ter essa em mente, né? Essa distinção entre ouvir a palavra de quem está vivo e ouvir a palavra de quem está morto, né? Sabendo que a palavra daquele que está morto não gera vida, né? O que gera vida são as palavras de Jesus, né? Então é importante, por isso a importância de nós permanecermos na verdade, né? Verdade que é a palavra do Pai, né? Então isso é importante. Então, quando encheram lá, né? Foi o mestre Sala provar e daquele vinho, e aqui diz que logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? Mas esse bom vinho é um novo vinho, né? Não tem nada a ver com vinho velho, né? Então, e assim iniciou, né? O ministério de Jesus, né?
os sinais que Jesus, então, a partir daí começou a fazer, né? Esse foi o primeiro sinal e o primeiro grande ensinamento de Jesus. Porque a partir daí, tudo se fez novo, né? O velho nós deixamos para trás, né? Temos no capítulo 4 também, aqui é quando Jesus, né, teve um encontro com a mulher samaritana, né? Os samaritanos, eles não se falavam com os judeus, né? No entanto, Jesus foi, né, a esta mulher samaritana, porque ele tinha que passar ali em Samaria, né? E nessa passagem é que teve o encontro com essa mulher samaritana, lá no poço de Jacó, né? Quando ela foi lá tirar água, né? Então disse assim, olha, vou ver aqui no capítulo 4, né? Versículo, vou ler aqui 13 e 14, né? No diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana, né? Jesus disse a ela, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, né? Jesus estava se referindo àquela água do poço de Jacó, né? Onde a mulher tirava a água, né? Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então aqui Jesus estava comparando duas águas, né? Aquela água do poço de Jacó representa o Velho Testamento, né? Lá eles bebiam de uma água que não brotava da fonte, né? Era um poço e para retirar a água desse poço, né? Era necessário que tivesse lá um baldinho, uma cordinha, né? E um esforço físico para tirar, né, aquela água, né? E, no entanto, depois de tanto sacrifício, Jesus diz, olha, essa água, quem tomar desta água, voltará a ter sede, né? É o que Jesus está dizendo, tornará a ter sede. Por quê? Porque aquela água, ela não sacia a nossa sede, né? Sede é da palavra, né? Ela não sacia, né? A pessoa que toma desta água, ela toma e não sacia a sua sede, né? É o que Jesus estava falando para a mulher samaritana, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, né? Nunca terá sede, né? Então, veja, eu próprio tenho uma experiência, né, com relação a isso, né? Eu já estou há algum tempo bebendo desta fonte, né? Somente desta fonte, né? E eu tenho, então, eu tenho esse testemunho de que cessou a minha sede, né? Por beber desta fonte. Jesus, ele é a fonte, né? A fonte verdadeira, né? E essa fonte, ela é inesgotável, né? A gente sabe que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, né? Então, desta fonte, nós podemos beber à vontade, né? E fonte é assim, ela jorra água, né? Água viva, né? E não precisamos de esforço nenhum para tirar, que nem tirava água do poço, né? Nada de esforço. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba, né? Então, basta ir à fonte e beber desta água, né? A fonte é Jesus, né? Se nós bebermos desta fonte, nós não vamos querer saber de outra fonte, né? Por quê? Porque esta fonte é que vai saciar a nossa sede, né? Sede pela palavra, né? Sede pela vida, né? Então, é necessário isto, né? Que aquele vazio que as pessoas, né, têm dentro de si, né?
só é preenchido, né, através das palavras de Jesus, palavras que têm vida, né? Por quê? Porque aquilo que não tem vida sempre vai ficar aquele vácuo, sabe? Nunca será saciado, né? Então é importante isso, permanecer na sua palavra, né? Quando nós permanecemos, é que nós vamos verificar a verdade que há nesta palavra de Jesus, né? Porque ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, né? Nunca terá sede. Então, é importante isto, né? Essa fonte é que nós temos que beber, essa fonte nós sabemos, ela é inesgotável, né? Nós não precisamos de outra fonte, de outras palavras, né? A palavra de Jesus é suficiente para nos levar à presença do Pai, né? Aliás, Jesus, né? Ele diz, olha, lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, é importante isso. Ninguém chega ao Pai de outra forma, somente através de Jesus, né? Então, é em Jesus que nós temos que ficar, né? Porque é nele que nós temos vida. Amém? Então, o importante é isto, né? Aqui no capítulo 6, né? Bom, eu continuando aqui, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? É o que nos levará à vida eterna, né? É a palavra viva, né? De Jesus, né? Então nós já sabemos que a palavra de Jesus é uma palavra viva, porque ele está vivo, né? O Pai está vivo, o Filho está vivo, né? Nós não seguimos a um Deus morto, né? Não seguimos palavras daquele que está morto, nós seguimos a palavra de um Deus vivo, né? Palavra de Jesus, né? Que está vivo à destra do Pai, né? Então, nós sabemos, e aqui no capítulo 6, 22, 6, 22, aqui diz aqui sobre o pão, né? Fala sobre o pão da vida, né? Que é muito importante, né? Aqui Jesus se apresenta como pão da vida, né? Ele é um alimento, né, necessário para que nós tenhamos vida, né? Então, aqui diz assim, olha, eu vou só citar alguns versículos aqui, né? Para que a gente possa entender dessa palavra, se bem que as palavras de Jesus, ela se auto-explica, né? Mas é bom sempre ouvir a palavra, né? Porque esta palavra é espírito e vida, né? As palavras que Jesus disse é que são espírito e vida. Por isso é necessário que a gente cite as palavras de Jesus, né? São estas palavras que vai gerar vida naqueles que estão ouvindo, né? Basta crer. Então diz assim, olha, capítulo 6, versículo 22, olha. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós, então eles notaram que o barquinho, né? Os discípulos não entraram naquele, né? Jesus não entrou naquele barquinho, né? Com seus discípulos. E os discípulos tinham seguido somente os discípulos, né? Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, né? A cidade que ficava ali à beira do mar, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, né? Eles foram em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes,
mas porque comestes do pão e vos saciaste, né? Então, pão, ele representa um alimento espiritual, né? Não foi um milagre, né, que Jesus fez, mas por eles ter se alimentado daquele pão, né? É por isso que eles voltaram a procurar Jesus, né? Por quê? Tiveram fome daquele pão, né? Sede da palavra, né? Então, eles queriam novamente se alimentar do mesmo pão, né? Um alimento espiritual. E Jesus fala aqui a eles uma coisa assim interessante até para nós, né? Ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, veja bem, aqui Jesus está dizendo, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela comida que permanece para a vida eterna, né? Então, nós seguimos o exemplo de Jesus, né? Jesus disse lá no capítulo 18, versículo 37, eu vou só citar a parte B, né? Jesus diz assim, olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz, né? Dar testemunho da verdade é dar testemunho da palavra do Pai, né? E a palavra do Pai só veio através de Jesus, né? Então, Jesus veio para dar testemunho da verdade, que é a palavra do Pai, né? Nós somos também escolhidos, né? Não só escolhidos, mas Jesus já nos nomeou, né? Quando Jesus diz lá no capítulo 15, versículo 16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, é importante isto, né? Nós somos escolhidos, nós somos nomeados e nós já somos enviados do Senhor, né? Então, é por isso que nós seguimos o discípulo, é aquele que segue o mestre, né? Então, assim como é o mestre, é o discípulo também, né? Então, nós seguimos os passos de Jesus, né? Por quê? Porque é nesses passos de Jesus que nós vamos chegar ao Pai, né? E vamos chegar como? Como filho, né? É importante isto. Importante também é que nós podemos ser filhos, né? Podemos ter vida ainda estando aqui na terra, né? Nessa vida terrena, né? Mas nós podemos passar da morte para a vida, né? Então, é importante isto. Aqui no capítulo, eu quero só repetir esse versículo, né, que eu citei, que Jesus diz lá no capítulo 5, versículo 24, o seguinte, olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Quer dizer, já passou da morte para a vida, né? Todos aqueles que creem, né? Que ouvem a minha palavra e aqueles que dão ouvido à minha palavra, né? Jesus está falando, né? Esses que dão ouvido à minha palavra, né? E crê naquele que me enviou, né? Que Jesus é o enviado do Pai, né? Somente Jesus é o enviado do Pai, né? E o Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra, né? Quando nós cremos que Jesus, ele é o enviado do Pai, né? Diz aqui que nós não entraremos em condenação, nós não seremos julgados, né? Mas nós já passamos da morte para a vida, né?
é importante é isto, né? Que a gente passe já nessa vida, passamos a ter vida, né? Porque o mundo ainda está morto para Deus, né? E nós temos esse privilégio, né? De passarmos, estando aqui, da morte para a vida, passamos a ter vida. E essa vida ninguém tira de nós, né? Porque uma vez que nós recebemos do Espírito Santo, ela permanece em nós, ela não sai mais de nós, né? Então é importante isto, né? Essas são as palavras de Jesus, de que o Espírito Santo permanecerá em nós, né? E nós, então, passamos a ter vida, né? Então, aqui, seguindo, né, aqui no 22, né, aqui no 28 disseram, né, os judeus falando a Jesus, disseram-lhe, pois, os judeus, né, que faremos para executarmos as obras de Deus, né? E aqui Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, né, que creiais naquele que ele enviou, né? Então, é diferente do Velho Testamento. Aqui basta crer, né? Não é coisas do Velho Testamento que estavam debaixo da lei, estavam debaixo de obrigações, né? Mas aqui não, né? Em Jesus tudo é diferente, né? Basta crer, né? Crer naquele que o Pai enviou, né? Crer em Jesus. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Os judeus falando para Jesus, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Mas Jesus respondeu aos judeus, né? Eles diziam, não, eu comi maná no deserto, né? Mas aquele maná, aqui Jesus responde aos judeus, né? Disse depois Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, né? Então, o pão do céu que eles receberam do maná, eles lá receberam um pão que não tem vida, né? Mas Jesus está falando que o verdadeiro pão é aquele que o Pai enviou, né? É o verdadeiro, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, né? Então, esse pão é Jesus, né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, né? Então, todo aquele que vem a Jesus, ele será alimentado, né? Ele será saciado, né? E não é necessário nenhum esforço, basta crer, né? Então, importante é isto, diferente do Velho Testamento, diferente da lei, né? E aqui no 48, né? Versículo 48 do capítulo 6, 22, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, né? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Por quê? Porque aquele pão que eles comeram não tem vida. Esse é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra, né? Jesus falando dele, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? É a carne que foi sacrificada, né? Para pagamento de todos os nossos pecados, né? Então, Jesus está falando aqui que o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Jesus se ofereceu a si
próprio, né? Para que com a sua morte nós pudéssemos ter vida, né? E nós hoje recebemos, né? Desta vida, bastando somente crer, né? Então aqui disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, né? Terá vida, né? Em Jesus. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Para quem comer este pão, viverá para sempre, né? Então, Jesus é o pão da vida, né? Então, nós temos que comer deste pão, né? E beber do sangue aqui é beber da vida, né? Sangue representa aquele sangue que foi derramado, né? Quando da morte de Jesus, né? E pela sua morte nós passamos a ter vida, né? A carne é o que foi sacrificada para pagamento dos nossos pecados. Por quê? Porque nós estávamos debaixo do pecado. Nós tínhamos uma dívida de pecado, né? E aquele que está debaixo do pecado, ele por si só, ele não tem condições de se salvar, né? Por isso a necessidade de o Pai enviar Jesus, né? Para que através de Jesus nós pudéssemos ter vida. Por quê? Porque Jesus, sem pecado, carregou sobre si todos os nossos pecados, né? Então, pela morte, né, pelo sacrifício de Jesus, os nossos pecados foram apagados, né? E pelo sangue que foi derramado ali, na morte, passamos a ter vida, né? Então, isso é importante, amém, irmão? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, retornaremos, né, na próxima semana. Só agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais esse momento, que a gente continue meditando na sua palavra, aprendendo a cada dia, né, porque nós temos que permanecer na verdade, sabe? Permanecer na verdade é permanecer bebendo desta fonte, né? A fonte da vida, a fonte verdadeira, a fonte que nunca se esgota, né? Então, que a gente possa estar sempre, né, saciando a nossa sede nesta fonte, e essa fonte é Jesus. Amém? Então vamos orar ao Senhor e agradecer por mais esse momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, pelas palavras que nos deste, pelas orientações, Pai. Pedimos neste momento que essas palavras, meu Deus, sejam guardadas, Pai, em nossos corações, Pai. Porque aquele que guarda, Pai, a tua palavra, há uma promessa, meu Deus, de tu fazer morada, Pai, juntamente com Jesus, a todos aqueles que guardam a sua palavra, né? E como está escrito, Pai Santo, lá no versículo 14, né? 14 e 23, há uma promessa, né? Porque aqui diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pai Santo, peço a Ti neste momento, Pai,
que venha fazer morada, Pai, em todos aqueles que ouviram desta palavra, Pai, e guardaram em seu coração, Pai, que tu possa estar adentrando, Pai, a estes corações, cumprindo assim, Pai, o que está escrito na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai, a cada um deles, Pai. Sê com eles em todos os momentos. Abençoa, Pai, a vida deles em todas as áreas das suas vidas, Pai, para que em todo momento seja glorificado o teu santo nome, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente. Amém?